casa da história tem muitas portas e janelas. A gente constrói a nossa área. Eu sempre me vangloriei muito de ter feito vários pontos no vestibular por causa de Asterix e Tintin também. A escolha de uma profissão não é um destino final. Por mais que pareça que seja. Não há profissão que não seja cidadã. Ninguém escapa. Bom, meu nome é Lilia Mori Schwartz, eu sou antropóloga, historiadora, professora sênior da Universidade de São Paulo, professora visitante em Princeton, sou curadora visitante do MASP para histórias e publiquei alguns livros, O Espetáculo das Raças, As Barbas do Imperador, Brasil, uma biografia, junto com a Heloísa Starling, Lima Barreto, Triste Visionário, também Enciclopédia Negra, junto com Flávio Gomes e o Jaime Laureano, e mais recentemente O Sequestro da Independência, que eu publiquei com o Carlos Lima e a Lúcia Stumpf, e um livro infantil recém-publicado que se chama Óculos de Cor. Essas ideias nunca são de fato acabadas, né? A gente fala, decidi estudar história, a gente decide estudar tantas coisas, né? E a gente vai eliminando até chegar em algo que nós queremos. Na minha época se fazia teste vocacional, então eu fiz aquele teste e deu lá que eu deveria fazer matemática ou engenharia. Eu queria fazer história, eu tive dois avós dos dois lados da minha família, eles eram historiadores não profissionais, eu herdei o livro deles, eu cresci ouvindo histórias do mundo todo, algumas verdadeiras, algumas fantasiadas. Quando eu fui prestar o vestibular, eu achei que eu não queria fazer história, que eu queria fazer ciências sociais. E achei muito estranho quando eu fui ver o resultado que eu entrei na faculdade de História. A gente constrói a nossa área, né? Na época, esses lugares, esses espaços, história, antropologia, sociologia, eram muito mais separados, né? E eu gostava muito da pesquisa em arquivos, na área de história, mas gostava demais, né? Essa é uma vantagem, eu sempre estudei em escolas públicas, estudei na Universidade de São Paulo também. A vantagem de uma universidade é você poder trafegar pelas disciplinas. Então, essa ideia de que a gente opta e a gente só faz aquilo, não. É possível fazer outras matérias, estudar em outras escolas, referir, pensar. Então, eu fui me criando, me construindo nessa área que eu chamo de etnohistória, né? Ou seja, que é uma área entre a antropologia e a história. Então é um pé em cada lugar. Eu penso muito no Guimarães Rosa e no conto dele A Terceira Margem do Rio, né? Muitas vezes é na terceira margem que a gente se localiza, né? A casa da história tem muitas portas e janelas. Eu sempre me vangloriei muito de ter feito vários pontos no vestibular por causa de Asterix e Tintin também. Eu nunca tive preconceito com a ficção, ao contrário, que a ficção é quase uma porta para que eu possa desligar do meu mundo e entrar em outros mundos. Quando eu escrevo ficção, eu nunca abandono a história e a antropologia, né? Ou seja, esses temas que me constroem como pessoa vão estar sempre presentes na minha ficção. Eu sou uma escritora do meio. Eu sou, sobretudo, uma professora, né? Então a gente não fala muito, a gente fala, eu sou historiadora, eu sou antropóloga, eu sou mas eu sou, sobretudo, uma professora. E a docência foi muito formativa, né? Eu dou aula desde antes da faculdade, que eu dava aula para os pequenininhos, depois eu comecei, pequenininhas, depois eu comecei a dar aula em colégios, dei aula no Veracruz, no Santa Cruz, e depois eu passei a dar aula na universidade pública, primeiro Unicamp e depois na USP, onde eu encontrei a Rafaela Deab. E os alunos sempre me ensinaram muito. Então essa relação dos professores e alunos, ela é fundamental. E ela é curativa, inclusive, porque são os alunos que nos desafiam, são os alunos, alunas e alunos que nos não permitem a passividade, né, que introduzem outros temas no nosso currículo. Então, essa relação como professora, ela é fundamental.
Eu acho, a gente precisa perguntar para Eloísa Starling, mas que eu só escreveria um livro como Brasil, uma biografia, que é um livro atrevido, né? Não só no nome, mas no conteúdo, ou seja, a gente resolve falar desse personagem difícil que é o Brasil, esse personagem que às vezes nos dá muito orgulho, muitas vezes nos decepciona também. Acho que eu só conseguiria fazer isso com a minha experiência como professora. E também na minha experiência como professora fora do Brasil. Por exemplo, quando a gente dá aula fora do Brasil, obrigatoriamente você fica uma brasilianista, o que eu nunca me considerei. Então você tem que dar, em um semestre, toda a história do Brasil. Eu brincava com os meus alunos, eu dizia, olha, não falta nessa aula, porque você vai perder o império todo. Não falta nessa aula, senão você fica sem a Primeira República. Então, acho que o conjunto dessas formações como professora me permitiu prezar demais a linguagem clara, a linguagem transparente, que é uma linguagem democrática. Né? Ou seja, eu tenho uma publicação muito forte nas revistas acadêmicas e é lá que eu falo com os meus pares propriamente dito. Mas eu, por exemplo, As Barbas do Imperador, esse foi o livro da minha livre docência. Havia no livro um capítulo teórico que eu imaginei, também fui muito ajudada pelos meus editores aqui. Os meus editores, o Otávio, o Luiz, né? A Júlia, sempre cobraram essa ideia de que a clareza era amiga da perfeição, né? Que não era preciso ser enigmática ou usar muitos conceitos para afastar o público. Então, no Barbas do Imperador, por exemplo, eu retirei um capítulo teórico. A teoria, ela transborda na narrativa, mas ela não precisa afastar o público, ao contrário, ela deve chamar o público. Então, não há como separar essas minhas várias formações, né? Olha, muitos e muitas, né? Muitos e muitos, tantos, né? Bom, eu tenho aqueles que me inspiram e que eu conheci, aqueles que me inspiram que eu não conheci. Eu perdi meu pai muito jovem e eu fui apadrinhada do Dr. Alberto da Costa e Silva, que é embaixador acadêmico e o nosso grande africanólogo. Foi o Dr. Alberto que me ensinou a importância da política de cotas, que me ensinou a importância da África na nossa formação. E como nós não fomos obrigatoriamente gregos e romanos no nosso passado. Eu sempre falo isso porque é muito importante para quem quiser seguir história, antropologia, ciências sociais de uma maneira geral. Então, o Dr. Alberto tem uma importância fundamental, assim como a Manuela Carneiro da Cunha, a minha orientadora. A Manuela é uma grande estudiosa dos povos indígenas, muito antes da moda, de uma boa moda, muito antes de sermos picados por essa curiosidade, muito antes desse nosso atraso, né, esse atraso profundo em relação ao conhecimento das sociedades africanas que nos formaram e das sociedades indígenas que nos formaram. E foi a Manuela que me ensinou, né, ela teve uma atuação fundamental na Constituinte de 88, na Constituição Cidadã, ela que redige, junto com outros dos capítulos das populações indígenas, e ela sempre me ensinou que não se separa a academia de ativismo. Ou seja, que o ativismo é muito importante e que até para a nossa formação acadêmica, né, não há essa separação tão óbvia. Outro grande influenciador é o professor Kabengele Munanga. Eu acabei de participar da cerimônia de enemerência, ele agora é o nosso professor emérito. O professor Kabê sempre me provocou muito em relação às questões raciais, a importância das pessoas brancas terem uma atitude antirracista, não como um lema de passividade, não como uma questão moral, mas como uma questão prática que influencia no nosso dia a dia. Como antropóloga, eu sou muito influenciada por um antropólogo homem, o Claude Lévi-Strauss, que me ensinou a importância de pensar os mitos não como mentira, mas como produção de conhecimento, que me chamou a atenção para a questão da questão da estrutura, tema tão forte agora para pensar em racismo estrutural. E também eu acho que Lélia Gonzalez, né, que é uma autora que demorou tanto para ser conhecida no Brasil e que falava de interseccionalidade muito antes de nós sabermos. Mas eu não completaria essa resposta se eu não falasse de Lima Barreto. Né? Lima Barreto é um autor que eu leio, estudo há muito tempo. Ele é um grande intérprete desse Brasil. Lima Barreto morreu muito jovem
morreu com 42 anos, nem isso, porque o racismo mata no Brasil. E eu passo a vida lendo os livros de Lima Barreto, as crônicas, as colunas, os diários, mas também as suas cartas, né? E ele é um grande intérprete desse Brasil insurgente, né? E desse Brasil que não se acomoda jamais, né? Com a desigualdade. A primeira coisa que eu diria é um conselho da Alice do Lewis Carroll, da Alice no País das Maravilhas, quando ela é colocada de frente para uma situação muito difícil. Ela tem que passar por uma porta muito pequena para entrar no País das Maravilhas. E ela tem 2 garrafas na frente dela. E as 2 garrafas trazem o mesmo escrito no rótulo, beba-me. E ela conversa com Humpty Dumpty, esse grande filósofo, e pergunta a ele: como é que eu posso saber qual a garrafa que eu vou tomar se as 2 têm o mesmo rótulo? E ela sabe que uma dessas garrafas ela vai crescer muito e não vai mais conseguir passar, e na outra ela vai diminuir muito e vai passar. E o Humpty Dumpty responde a ela: aquele ou aquela que acredita em rótulos, na maioria das vezes está enganado ou enganada. Então, a escolha de uma profissão não é um destino final, por mais que pareça que seja. Primeiro, você pode mudar de ideia, tem direito, está na sua vocação. Você pode chegar na universidade e achar: não era isso que eu queria. Segundo, dentro da carreira que você escolher, você pode inventar. Ou seja, você pode trazer a sua subjetividade, você pode trazer os seus gostos, a sua forma de encarar. Mas seja lá o que você for fazer, entra com fé, né? Pesquisa, se dedica. Qualquer opção por uma profissão dá muito trabalho. Mas trabalho é ruim, mas é muito bom. Porque você vai perceber que se você fizer o que você gosta, o trabalho não será um trabalho, vai ser uma imensa satisfação. O destinatário dessa carta vai ter que lidar com um país muito desigual, o 6º país mais desigual do mundo. Eu diria que é preciso que a opção por humanas, como opção, eu diria, por biológicas ou por exatas também, é sempre, profundamente, num país como o Brasil, uma opção ética. Não há como separar o seu percurso intelectual do seu percurso ético. E esse compromisso étnico implica, sobretudo para nós de humanas, numa opção pelo país em que nós vivemos, pelo país que nós projetamos, no sentido de lutar por um país mais democrático, mais republicano, e assim sendo, mais plural e mais justo. Não dá para separar. A opção por ciências humanas é uma opção republicana, no sentido da res pública, porque é preciso lidar com o que é público e é preciso oferecer muito mais, ampliar muito mais a nossa perspectiva cidadã. Não há profissão que não seja cidadã, ninguém escapa. Mas nas ciências humanas, vocês vão lidar com esse tema da cidadania a todo tempo. E cidadania é muito bom, faz um bem danado.